vem a nossa reflexão da manhã. Um toque de adoração no ar. Jovem Gospel. Hoje nossa reflexão vai falar sobre orar, né? Qual a importância você dá para a oração, para o seu falar com Deus. Um preço muito alto foi pago para que você pudesse ter essa oportunidade de falar com o Senhor, e nós hoje estamos valorizando de que forma essa bênção que recebemos de poder falar com Deus. Veja, nós sempre divulgamos a palavra do Senhor aqui na rádio, né? Com a intenção maior, sempre falando basicamente do mesmo assunto: adoração verdadeira, oração, fugir do pecado. Porque nós entendemos que quando Cristo veio a esse mundo, Ele veio para salvar a humanidade do pecado. Veio ensinar o homem a se relacionar com Deus, limpando o homem do pecado e mostrando como se relacionar com Deus. Jesus veio nos trazer isso, e hoje nós estamos vacilando, né? Mudando muitas vezes a direção do nosso pensamento, né? Da visão que temos que Cristo nos deu. Muitos ensinamentos contrários são sendo divulgados por aí, mas o evangelho puro e verdadeiro é esse: fugir do pecado, arrepender-se, ser batizado, confessar os seus pecados ao Senhor, mudar de vida, aprender a orar e se relacionar com Deus. Vamos ler então Lucas 11, versículo de 1 a 13. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: Suponham que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Então lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em um lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Que grande ensinamento de Jesus, na verdade. Jesus está falando: peça, importune. Ele dá esse exemplo do amigo, né? Que o amigo pede, mas se pela devida importunação lhe dará tudo que você pedir. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, e Deus, que deu seu Filho unigênito por nós, nos dará muito mais. Você crê nessas palavras aí do Senhor? Você tem buscado a Deus em oração? No nosso versículo de destaque falamos em Romanos 8:26, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito nos ajuda e nos intercede a falar com Deus. Ele sabe a linguagem correta de se apresentar diante de Deus. Por isso nós precisamos do Espírito Santo de Deus habitando em nós, para que Ele possa fazer parte da nossa vida e Ele possa nos comunicar com o Senhor através de Cristo Jesus. Orar
é uma parte muito importante da vida cristã. Quem ora fala com Deus, se aproximando dele através da oração. O crente aprende a pôr Deus no centro da sua vida, buscando fazer a vontade dele e trazendo todos os seus pedidos a ele. A oração tem muito poder. Quem ora pode ver milagres. Deus usa as orações para libertar, restaurar e trazer vitória. Além disso, orar fortalece a fé. Ore a Deus hoje, agora, onde você está. Jesus abriu essa oportunidade para nós hoje. No momento que nós sentimos que precisamos falar com Deus, nós podemos falar. Seja onde você estiver, no seu trabalho, em casa, onde estiver, pare um pouquinho e fale com Deus. A oração é vital para a existência da nossa vida espiritual. Jesus sabia muito bem disso, que nos ensinou a orar. No momento da sua morte, o véu do santuário se rasgou, abrindo assim um acesso direto ao Pai através dele em nossas orações. Veja bem, lá em Mateus no capítulo 27, versículos 50 e 51 diz: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Isso significa que você, aí onde você está, você pode orar para o Senhor com fé, Ele vai te ouvir. Antes, somente alguns homens poderiam ir através do véu e interceder pelas pessoas. Mas a partir desse momento, Jesus é o nosso intercessor. Através do seu sacrifício, podemos falar diretamente com Deus. Você crê nisso? Pois é, o véu do santuário não existe mais. Ele rasgou-se de alto a baixo no momento que Jesus morreu. Mas hoje, através do seu sacrifício, da sua ressurreição, Jesus está vivo e Ele vai nos interceder, Ele vai nos levar à presença de Deus, porque através dele, no nome dele, podemos pedir perdão pelos nossos pecados, porque Ele pagou nossa dívida. Nós hoje não entendemos isso e temos pressa em orar. Muitos de nós faz orações rápidas e muitas vezes repetidamente, se tornando uma reza, uma coisa rotineira, sem sentido. Deus não quer isso. Sabendo que neste exato momento é um momento em que Deus está nos ouvindo, no momento da oração, não economize palavras para falar com Deus. Apresente sua vida ao Senhor. Apresente seus filhos, seu cônjuge, sua família por inteiro, a sua cidade, o seu país, a nação por completo, os seus vizinhos. Tantas pessoas precisam de oração, precisam que alguém ore e apresente a vida delas a Deus, e muitas vezes estamos economizando palavras, economizando na correria do dia a dia. Deus quer ter um relacionamento conosco. Foi por isso que Ele enviou Jesus, para nos limpar da sujeira que estávamos do pecado, e esse mesmo Jesus nos ensinou a falar com Ele. Jesus não só nos purificou do pecado, mas também nos orientou e nos ensinou como devemos falar com Deus. Que bom isso, hein? Jesus nos deu essa oportunidade hoje. Será que estamos valorizando essa coisa que Jesus deixou para nós? Esse aprendizado, esse sacrifício que Ele fez por nós? Veja a parábola da viúva persistente, quando ela encontra um juiz iníquo, né? Ele diz lá em Lucas 18, versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia diariamente, continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que os diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Aí outra coisa que nós devemos parar um pouquinho e pensar também. Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de nos relacionar com Deus, a nossa fé vai se esvaindo, vai se enfraquecendo. Essa é uma pergunta que nós devemos pensar.
na sua volta, na volta de Jesus, encontrará fé na terra? Estamos tão envolvidos em nossos afazeres que muitas vezes não lembramos de orar, e isso é muito mal, pois nosso relacionamento com Deus vai se esfriando. Veja se você parar de falar com algum amigo que você tem próximo. Logo, logo vocês se acharão estranhos um com o outro, e o relacionamento só é saudável e genuíno se estiver um diálogo constante. Se queremos ir para o céu e morar com Deus, temos que ter um relacionamento mais íntimo com Ele, através da oração. Há pessoas que oram e quando recebem já não lembram de agradecer aquele a quem concedeu o que estavam precisando. Outros oram e demoram para receber, desistem de continuar a orar, mas lembre-se das palavras do Senhor. Eu lhe digo, embora que não se levante para dar-lhe o pão, o seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Está na nossa leitura de hoje, lá em Lucas capítulo 11, versículo 8 a 10. Mas lembre-se, mesmo que você esteja em oração pedindo ao Senhor, e você achar que não foi respondido, lembre-se dessas palavras na oração que Jesus nos ensinou. Mateus 6, versículo 9 e 10. Vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Lembre-se, seja feito a tua vontade. Se queremos que a vontade de Deus prevaleça, devemos entender se estamos pedindo. Se recebemos é porque Deus permitiu, se não, é porque a vontade de Deus deve prevalecer. Lembre-se que a vontade dele deve prevalecer em toda a nossa vida, pois se ele nos ama, algum propósito ele tem para a situação em que estamos passando. Aprenda a confiar em Deus, orar e apresentar a ele sua vida e esperar dele o que ele quer que recebamos. João 4:23 diz: no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que a nossa oração seja verdadeira e sincera a Deus. Deus nos responderá de acordo com a sua vontade. Você crê nisso? Seja sincero no seu falar com Deus. Apresente sua vida a Ele e espere a sua resposta, que no momento exato ela virá. Deus não está ausente da nossa vida. Ele nos criou a sua imagem e semelhança para o adorar, para poder ter um momento de conversar conosco, nós conversarmos com Ele. No jardim do Éden, quando o homem estava lá, Deus tinha um momento de falar com o homem, mas o homem estragou tudo pecando, desobedecendo a Deus. Hoje Deus nos deu uma nova oportunidade através do seu Filho Jesus, quando ele veio e se sacrificou por nós. O véu do santuário se rasgou. Voltamos novamente a ter aquele relacionamento com Deus, em poder falar com Ele. Será se estamos aproveitando esse momento? Será se estamos querendo voltar para o paraíso que o Senhor preparou desde a fundação do mundo? Se você quer voltar para lá, lembre-se, é necessário ter uma intimidade com Deus, é necessário falar com Ele. E tantas coisas boas que nós podemos aprender, que a Bíblia nos diz através da nossa oração. Deus nos liberta, Deus nos perdoa, Deus fala conosco. A nossa oração pode muito quando oramos com fé e podemos pedir, interceder pelos amigos que estão doentes, pelos aqueles que estão fracos, pelos aqueles que precisam. Deus está pronto para nos ajudar. Basta buscarmos Ele de todo o nosso coração. A resposta virá. E pode ter certeza que a resposta que virá para nós é aquela que será a melhor para nós, pois Deus sabe o que precisamos. Algo que vai ser para o meu bem, receberei. Coisas que vai ser para o meu mal, com certeza Deus não vai conceder, porque Deus é amor e Ele ama os seus filhos, e nós somos chamados filhos de Deus através de Cristo Jesus. Queria nessas palavras, abra o seu coração para o Senhor nessa manhã, nesse dia, e fale com Ele, seja sincero. Senhor, estou passando por dificuldades. Senhor, estou enfrentando muitas dificuldades da minha vida espiritual. Não consigo orar como deveria. Não consigo me relacionar com as pessoas como deveria. Não estou conseguindo porque sou fraco. Apresente sua vida a Ele e seja sincero. Também você pode dizer: Senhor, quero te agradecer
pelo bem que o Senhor tem feito em minha vida. Por tudo que eu tenho recebido, eu não sou merecedor, mas o Senhor é bom, e o Senhor me ama, e o Senhor tem me proporcionado coisas que eu não posso, que eu não deveria receber devido a ser pecador. Mas o Senhor me ama e o Senhor tem cuidado de mim. Apresente sua vida ao Senhor. Veja que Ele pode fazer muitas coisas para você, para sua família, para todos os seus, para toda a nação. Basta crermos e buscarmos Ele de todo o nosso coração. Que Deus abençoe você.